Deus é sempre bom. As pessoas, muitas vezes de maneira equivocada, até usando muitas vezes termos que algumas pessoas comentam, falam, até mesmo sem conhecer, sem entender, falam que Deus é mau, que Deus ele fez tantas barbaridades, né? Até mesmo principalmente no Velho Testamento. E o próprio Cristo de Deus disse: Deus é bom, bom é Deus. Infelizmente, esse ensinamento, ou até mesmo estas palavras, até falácias, na verdade, de algumas pessoas que não tem base nenhuma de Jesus. E eu vou dizer para você que a pessoa que não procura conhecer a Deus segundo as suas escrituras, João 5,39 diz isso para a gente, que nós temos que examinar as escrituras para que possamos conhecer a Deus. Nós vamos conhecer a Cristo pelas escrituras. Agora, a grande dificuldade que existe é quando a pessoa não conhece pelas escrituras e ela fala, ou até mesmo, eu até uso uma expressão que é o chamado papagaio de pirata, né? Que ele replica o que ouviu. Escuta de alguém, uma pessoa que ela teve alguma situação, ela não gostou de algo que fez que ela se entristecesse, ela coloca a culpa em Deus e ela começa a replicar isso para todo mundo. E ao replicar para outras pessoas, essas pessoas podem, sem que ela tenha noção, estar replicando uma mentira. Deus é sempre bom. Eu já tive poucos dias atrás aqui, se não me engano, acho que foi na sexta-feira passada, eu falava sobre o Jó, que passou, talvez, acredito eu, olhando para toda a história bíblica, uma das pessoas que mais sofreu, que mais padeceu na Bíblia. E ele não imputou culpa a Deus, ele não culpou a Deus, ele se julgava a si mesmo, ele não conhecia a Deus de verdade. Até o próprio Jó fala no Jó 42, eu não conhecia o Senhor, eu só ouvia falar, mas hoje eu sei que tu és, e os seus planos jamais, nunca serão impedidos. Então, o Jó, por pior que passasse as dificuldades, a chaga, a perca de filhos, perca de renda, perca até mesmo o casamento de mal a pior, ele não atribuiu a Deus os problemas. Eu conheço pessoas que elas atribuem as mazelas de sua vida, as dificuldades da vida a Deus. Ela atribui ao Senhor como se a culpa do que ela passa é Deus que está fazendo ela passar por isso. Como se a culpa de tudo que é de ruim que está acontecendo com ela é culpa de Deus. Então nós temos que aprender da palavra de Deus para que nós não sejamos enganados. A Bíblia fala na primeira carta do apóstolo João, à igreja, ele diz no capítulo 1, no versículo 5, que nós temos que tomar um cuidado para não deixar outro evangelho, para não deixar se contaminar sem a luz do mundo, sem a luz de Deus, porque a luz do mundo é podre, ela te faz enxergar as coisas de maneira errada. Você precisa da luz de Deus. A luz de Deus, segundo o Salmo 119, a Bíblia fala que lâmpada para os nossos pés, ou seja, o que vai clarear o meu caminho é a palavra de Deus. Ela é luz para o meu caminho. Então, a luz de Deus está em mim quando eu creio na palavra, quando eu conheço a palavra de Deus. Então, não saia falando, não saia argumentando, não saia trazendo ensinamentos sem que você tenha a base daqui, abrindo texto, estudando, aprendendo. Se você lê e não entende, peça a Deus, me faça entender isso aqui. Ore de verdade, ore a Deus, Deus me faça entender. Eu quero conhecer o Senhor. Eu vou abrir com vocês aqui agora, João capítulo 9. Um texto que remete diretamente a essa pequena introdução que eu falei com você. João 9, eu vou começar no versículo 1 e assim os versículos sequenciais. Diz assim, E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram dizendo, Rabi, quem pecou? Olha que coisa séria. Este, no caso a criança, ou os seus pais, para que ele nascesse cego. Versículo 3, Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais,
mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, quando eles veem essa oportunidade, eles vêm até Jesus e falam: Jesus, conta uma coisa para nós aí. Por que essa criança nasceu cega? Por que ela tem algum pecado? Quer dizer, a atribuição do religioso é essa. Se você está doente, sendo alguém de Deus, né, alguém que tenha o jargão cristão, ou é um judeu, que no tempo esses fariseus dizem: não, mas esse aqui está em pecado, pastor. Ó, Senhor Jesus, conta para nós por que ele está desse jeito. E até, na verdade, é uma coisa que a gente tem que ter um cuidado para os nossos dias, porque tem gente que, se a pessoa tem uma dor de cabeça, está em pecado. Se a pessoa tem um problema, uma situação, isso, a pessoa está no pecado. Ela está assim porque o diabo está vindo, está destruindo ela por causa do pecado dela, tá? Existem sim, tá? Não estou dizendo que não seja, não estou aqui também generalizando. Existem casos que a enfermidade é consequência de um pecado, tá? Existem, inclusive nos evangelhos aprendemos isso. Existem consequências do pecado que faz com que a pessoa esteja enferma. Mas este caso é um caso de uma criança. Essa criança, ela nasceu, né? Ela nasceu cega, ela nasceu do ventre da mãe dela sem a virtude que nós temos, né? A habilidade tão fácil e simples para nós de abrir os olhos e enxergar. E eles então perguntam a Jesus: por que ele está assim? Ele está em pecado por estar assim? Ou os pais deles pecaram? São duas coisas que nós temos que entender. A Bíblia fala em Ezequiel capítulo 18, eu não vou abrir o texto, mas em Ezequiel 18, aliás, eu vou abrir sim, mas vou mostrar para as pessoas, para não ficar só na minha voz. Ezequiel 18, versículo 1. Ezequiel 18, versículo 1. Vai passar para você na tela, eu vou ler junto com você. Diz assim, ó: e veio a minha palavra do Senhor dizendo, pode continuar, que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotoaram? É uma pergunta. Aí diz a palavra: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Por quê? Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, como que Jesus ele trata a situação? O que está em pecado, a pessoa, porque há uma morte na pessoa que está em pecado. Em alguma área da existência ela está morta. O pecado separa ela de Deus. Isso inclusive está escrito em Isaías. O pecado nos separa de Deus, nos afasta de Deus, cria uma divisão entre nós e o nosso Deus. Então, quando Jesus é indagado sobre isso, ele sabe que o pecado, mas a culpa é do pai que pecou, por isso que o filho nasceu assim, por uma consequência do pecado do pai. Deus, eu vou repetir isso várias vezes daqui em diante, Deus é bom. Deus não é mau. Ninguém pagará o pecado alheio. Ninguém dará conta do erro alheio. Ninguém terá que pagar o preço por outra pessoa. Então, muitas pessoas, eu já vi caso de pessoas falar assim: se eu pudesse, eu tomava as dores dele para mim. Eu acho que talvez seja uma maneira de expressar o amor por alguém, amor por um filho, por um marido, pela esposa, mas o que a pessoa tem que passar, o que eu tenho que passar, não será você. Minha mãe que falava um ditado, né? Um ditado dela para mim, ela sempre dizia: meu filho, o que você tem que passar, a mãe não vai passar. O que você tem que enfrentar é você que tem que enfrentar. Inclusive, a Bíblia fala assim: vocês não enfrentam nenhum fardo tão pesado que vocês não possam carregar. Até porque, se a tentação é tão forte, ele dará escape antes mesmo que você não possa suportar. Então, o que nós temos como entendimento principal? Se o Senhor Jesus disse que tudo que vier sobre a minha vida eu tenho capacidade de suportar, se Ele permitiu que chegasse até mim, é porque eu posso romper aquela batalha. Há pessoas, por exemplo, que não conseguiriam vencer certas coisas que eu passo, mas há outras pessoas também que passam por coisas que talvez eu não poderia passar. Deus não permitiria que você passasse por tais coisas. E isso não é porque Ele lhe fez passar por isso, mas há circunstâncias que nós temos que aprender a lidar.
Você fica desempregado, você coloca a culpa em Deus. Você passa por um problema na saúde, você coloca a culpa em Deus. Cadê Deus? Né? Tem um pessoal que gosta de falar até algumas palavras tão pesadas, né? Você já deve ter ouvido falar aí, né? A gente fala, porque esse Deus é porco, porque esse Deus é isso, que Deus é aquilo. Pessoas que, por não alcançarem algo que elas querem, elas começam, então, a falar mal. Elas começam a zombar de Deus. Por isso que agora Jesus tem uma resposta. Olha, nem ele pecou e nem seus pais. Quer dizer, a culpa não é da criança, a culpa também não é da criança que nasceu com um problema de cegueira, e também não é dos pais. Aí ele fala, isso está acontecendo para que se manifeste a glória de Deus. Eu entendo que toda enfermidade, eu entendo que todo problema que nós enfrentamos, se nós estamos passando por ele, somos de Deus, como assim falamos, como assim testifica-se a palavra de Deus, nós temos a oportunidade de mostrar a glória de Deus. Eu já vi testemunhos de pessoas aidéticas contando, olha, eu tinha AIDS e fui curado. Eu já vi pessoas testemunhando cânceres malignos, terminais, e a pessoa sair do câncer e ser curada pelo poder do nome de Jesus. Hoje você que acompanhou talvez o programa Parar na Graça, você viu aquele senhor com a foto ali, com a perna, desculpa a expressão que eu vou usar, com a perna estava praticamente podre. Um mau cheiro, a esposa estava fedendo a perna do meu marido. E agora ele está curado. Como é que funciona um negócio desse, pastor? Como é que isso acontece? Manifestou-se o poder de Jesus. Mas por que Deus deixou ele passar por isso? Jesus, ele desmistifica isso. Não tem pecado nenhum aqui. A questão é que isso está acontecendo para que a glória de Deus se manifeste. Então, pense que toda batalha que você está enfrentando, seja na área da saúde, seja no trabalho financeiro, seja no seu casamento, com seus filhos, todas essas batalhas que estão vindo, não queira colocar nome aos bois, não queira achar, porque tem gente que tem, desculpa, não vai ficar bravo comigo, mas tem uma tara de querer, é macumba, colocaram o sal na boca do cachorro, na boca sei lá de quê, fizeram isso na boca do sapo, não, deixa esse negócio pra... Irmão, se você é de Jesus, a Bíblia fala que armadilhas preparadas contra nós não prosperará. Você fica procurando chifre na cabeça do cavalo, diz um ditado, né? Quem procura, acha. Você não existe chifre na cabeça do cavalo, mas quando você procurar, daqui a pouco você vai começar a ver chifre na cabeça do cavalo. Então Jesus fala, ninguém desses pecou, mas isso aqui está acontecendo para que manifeste a glória de Deus. Vamos encarar nossos problemas com fé, com palavra. Pastor, o médico disse que isso aqui é irreversível, é incurável, não tem o que ser feito. Para o nosso Deus, tudo é possível. Me recordo aqui, o Silvio está aqui, ele vai lembrar, acho que foi tu que foi gravar comigo, não, acho que foi o Natanael que foi gravar comigo, a dona Pierina. Ela ficou 3 meses, depois que ela teve um AVC, ela ficou 3 meses em cima de uma cama, fazendo escaras no corpo, que ninguém movimentava ela em cima da cama. Ela teve um AVC que ela ficou totalmente paralisada. Nós até fizemos, acho que tu foi comigo, né, Silvio, um dia fazer o testemunho. Nós gravamos o vídeo, até passamos aqui. E nós fomos à casa dela, ligou aqui no programa, a gente foi até a casa, fazia a visita como sempre fazemos. Chegando na casa dela, abriu o portão, ela fez um café, nós entramos, ela conversou com a gente, sentamos no sofá da casa dela, levantou, pegou água. Aí ela começou a contar o testemunho. Então, pastor, eu tive um AVC. E fiquei toda travada em cima da cama há 3 meses. E aqui estava a minha neta, estava aqui em casa, e eu pedia para ela trocar de canal para mim. E quando ela trocou de canal, o senhor falou assim, é agora que você vai ser curado. Imagine, eu não tinha ideia disso, porque eu não sei, aqui é o pastor falando, mas quem está trabalhando no seu coração é o Espírito Santo. E a hora que ela trocou de canal, ela escutou o pastor, pega o copo com água agora, que você vai ser curado agora em nome de Jesus. E eu orei. Você que teve um AVC, em nome de Jesus, você vai ser curado agora, ali na inspiração de Deus na oração. E a irmã pegou daquela água, a netinha deu a água para ela, e ela lavou os braços e as pernas, e ela voltou a andar, voltou a movimentar os braços e as pernas, está lá agora, estava morando lá em Itajaí. Sempre ela manda mensagem para mim agradecendo. Quem que fez isso? Foi Jesus. Mas por que Deus deixou passar por isso? Olha,
enquanto você fica murmurando porque você está passando por um problema, a fé não cresce. A fé só cresce por meio da palavra, você tem que crer. Tudo que de ruim está acontecendo é para manifestar a glória de Deus. Pastor, eu cheguei no fundo do poço da vida financeira. Então agora é a oportunidade de um milagre acontecer e você se levantar e Deus ser glorificado. Deus será exaltado pela batalha que você está passando. Como assim, pastor? Sim. Na luta que você está enfrentando, no pleito que você está passando, o Senhor vai se manifestar. Se você crê, mas você fica duvidoso, você fica muitas vezes questionando, murmurando, você não crê que Deus pode fazer. Se eu fosse de Deus, se Deus estivesse comigo, eu não ia estar do jeito que eu estou. Então nós temos que ter essa certeza no coração. Fé não é algo que chama-se esperança. Fé é certeza. Fé é convicção. Eu já recebi, eu já sou curado. Ah, mas de quem é a culpa disso? Ah, a culpa é da minha mãe. Ah, não, pastor, é que o médico falou que eu tenho uma probabilidade de morrer com o mesmo câncer que meu pai, do que meu avô. Não, está amarrado isso aí. Em nome de Jesus você é curado. E pastor, mas eu estou vendo os sintomas como aconteceu com meu pai, mas você não precisa aceitar o que o teu pai aceitou. Você não precisa aceitar o que a tua mãe aceitou, que sua avó aceitou, que seu avô aceitou, porque está descrito. Tudo isso está acontecendo para que se manifeste a obra de Deus. E a obra de Deus se manifesta na vida de quem crê. Não é de quem murmura, não é de quem questiona, não é de quem duvida. Você precisa se levantar. Versículo 4. Aí diz o versículo 4 assim, João 9, agora versículo de número 4. Diz assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, com a saliva fez lodo, untou o lodo dos olhos do cego e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Olha que coisa importante da gente prestar atenção. Jesus, então, vendo ali a ausência de fé no coração daquelas pessoas, ele faz o inusitado, a coisa inesperada. Algumas pessoas duvidam, por exemplo, deixa eu ver, o Silvio vai pegar aqui o copo com água e o Hermes continua comigo aqui. Quando a gente faz uma oração, por exemplo, um copo com água como esse aqui, para mim, minha xícara com água aqui, algumas pessoas duvidam. E digo mais, algumas pessoas não só duvidam, mas elas batem mesmo, elas gostam, porque isso aí é heresia, isso aí é mentira, isso aí é tudo enganação. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você leu o mesmo texto que eu aqui? Você tem Bíblia aí? Eu fiz questão até, inclusive, de que a Bíblia passa na tela para você ler junto, se você não tem Bíblia. Você leu junto comigo? Eu vou ler de novo o versículo de número 6. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então quer dizer, Jesus fez algo, Jesus tomou uma posição, parece até um tanto quanto, para quantos, por exemplo, poderiam falar: que nojo, credo. E eu, gente, de verdade, eu não tenho dúvida que tinha pessoas ali que pensou, pode não ter falado, mas fez aquela cara de nojo. Ui, que nojo! Jesus está cuspindo na cara das pessoas? Pelo amor de Deus, não vá sair cuspindo na cara de ninguém, tá? Não é para você sair fazendo um negócio desse, não. Mas Jesus, ele fez isso. Ele passou ali com o barro da terra que ele cuspiu ali, colocou nos olhos do cego e disse: agora você vai lá no tanque de Siloé. E a água que tem lá, quando você enxaguar os seus olhos, você abrirá os olhos e você vai voltar a enxergar. Normalmente, como se você tivesse nascido com os seus olhos perfeitamente enxergando. E diz a palavra com clareza: ele foi, lavou os olhos e ele voltou enxergando. Às vezes a lavagem dos olhos, ela não é da cegueira física. Você enxerga bem, diga-se de passagem, você enxerga muito bem. Mas o grande problema é a cegueira espiritual.
quando você já não entende as coisas de Deus, quando você não dá crédito para as coisas de Deus, quando você não crê no que Deus pode fazer. Mas pastor, a situação é irreversível para o homem, mas para Deus tudo é possível. Pastor, acabou meu casamento, acabou, não tenho o que fazer, para Deus tudo é possível, basta você crer. Por que que Deus deixou que eu sofresse tanto? Por que que Deus não me avisou antes para não passar por isso? Por que que Deus... Veja que você está cheio de porquê, mas você está em falta de confiança em Deus. Eu não vou terminar aqui a leitura, que aqui o enredo da história vai passar para outra coisa, eles começam a querer duvidar que era mentira. É como se falam hoje, né? Ah, esses testemunhos que vocês passam na TV aí, é tudo gente que vocês pagam. Vocês pagam as pessoas. Eu vou dizer para você, existem pessoas que elas agem de maldade, existem pessoas que falam do que não sabem, mas isso chama-se poder de Deus. Isso é a manifestação do poder de Deus. Como pode o surdo voltar a ouvir? Como pode o cego voltar a enxergar? Como pode o aidético que tinha a doença, segundo a medicina, incurável, a pessoa não tem mais a AIDS passando nas veias do seu corpo? Como pode um canceroso, uma pessoa com câncer à beira da morte, essa pessoa se levantar e voltar à vida? Como pode uma pessoa com um AVC isquêmico, travado o corpo, não podendo se movimentar, não podendo trabalhar, não podendo mexer as mãos, não podendo mexer as pernas, voltando a trabalhar normalmente, voltando a ter uma vida normal? Isso é a manifestação do poder de Deus. E se você crê, o poder de Deus se manifesta também na sua vida. E é o que vai acontecer agora se você crer. Se você crer, o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. Porque nesse momento, eu pela fé, crendo assim como Jesus fez, eu vou orar junto com o pastor Édipo. Nós vamos consagrar juntos agora um copo com água. Você pegue agora o copo com água, o pastor pode se posicionar também, que ele já vai orar junto comigo. Eu estou com o meu copo com água aqui em mãos. Você da sua casa pode fazer a mesma coisa. Você pode, logo após você fazer essa oração comigo, você pode pegar dessa água, passar nos olhos, ou em alguma parte do seu corpo que tem uma enfermidade, uma alergia. Você, com fé, você pode beber dessa água, você pode dar para alguém que está doente, você pode até beber dessa água por alguém que está passando por alguma enfermidade. E Deus há de operar segundo o poder que nós opera, em nome de Jesus. Você crê? Eu creio na cura, eu creio na sua libertação, eu creio que essa gripe, essa tosse, esse mal que você está passando faz dias, essa dor que você está sentindo, no nome de Jesus, vai se manifestar o poder de Deus agora. Você crê? Então vamos orar em nome de Jesus. Pai querido e amado, mais uma vez com fé no coração, com a certeza que quando oramos o Senhor opera. Coloque, meu Deus, nessas águas a unção do Senhor para curar o doente, para curar o enfermo, para libertar aquela pessoa que está passando pela pior fase da sua vida, uma mazela que está fazendo essa pessoa gemer de dores. Em nome de Jesus, eu determino que este fígado que está perdido em gordura, essa pessoa que não consegue nem se alimentar direito mais, tudo que ela come ela passa mal, é intolerância alimentar, essa pessoa que está com problema intestinal, essa pessoa que está com uma alergia, até mesmo um fungo na garganta, o fungo que não deixa essa pessoa engolir direito, ela não consegue mastigar, ela não consegue comer, ela está emagrecendo por causa desse fungo. Eu digo, fungo, retroceda agora. Eu digo esse mal na garganta, no esôfago, eu digo esse mal que está passando nos intestinos, em nome de Jesus. Eu determino que toda essa doença saia, este câncer, essa gastrite, essa úlcera, eu digo todo mal no trato digestivo, todo mal que está fazendo essa pessoa ter um problema sério, é um problema no reto, é a chamada hemorroidas, é um mal que está fazendo essa pessoa sofrer todos os dias de dor, essa pessoa tem até vergonha, até mesmo de ir ao médico pelo sofrimento, essa pessoa tem sangrado. Em nome de Jesus eu declaro que essa pessoa seja liberta. Diabo, sai da vida desta pessoa agora. Em o nome de
Jesus, nós determinamos contra toda ação do inimigo que tem colocado essa enfermidade. É a diabetes, tipo 1, tipo 2, seja qual for o tipo maligno deste mal, nós repreendemos, nós anulamos, nós desfazemos agora, destruímos esta obra maligna e ordenamos no poder e na autoridade do nome de Jesus. Não importa como esse mal veio sobre a vida desta pessoa, importa agora que essa pessoa vai ficar curada, vai ficar livre, vai se ver agora liberto desta opressão maligna, pois nós ordenamos em o nome de Jesus todo mal, toda maldição, toda força contrária, toda ação maligna, desde o maior ao menor, desde o alto da cabeça à planta dos pés, nós dizemos agora, saia, vá embora, desapareça com todo o seu mal, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, a tua palavra diz, 1 derrota milhares e 2 derrotam 10 milhares. Em nome de Jesus nós dizemos que todos os demônios, legiões do inferno, que promovem essa enfermidade nessa pessoa, nós determinamos e exigimos, saia, vá embora e não volte nunca mais, em nome de Jesus. Pai, nestas águas eu peço ao Senhor, derrame sobre elas uma unção, para que quando estas pessoas beberem destas águas, elas sejam livres de todas as enfermidades. Que seja para ela, para ele, um santo remédio, em nome de Jesus. E se você crê, diga eu creio, diga amém e beba desta água para a glória de Deus.